Na Bíblia, existem duas pessoas que nunca morreram, são imortais. Embora muitos acreditem que a morte é o fim inevitável para todos, essas duas pessoas conseguiram evitar ou superar a morte física. Bem-vindo ao canal Histórias Bíblicas. No vídeo de hoje, vamos contar a história desses dois homens que nunca morreram. Mas fique até o final, pois há uma profecia sobre a possibilidade de evitar a morte. Tenho certeza de que isso abrirá sua mente em nome de Jesus. Todos os líderes da fé do passado acabaram morrendo. Abraão morreu e foi enterrado, como descrito em Gênesis capítulo 25, versículos 7 ao 15. Ele viveu 175 anos e seus filhos Isaque e Ismael o enterraram na cova de Macela. Isaque, o amado filho de Abraão, viveu mais que seu pai, chegando aos 180 anos. Ele também morreu de velhice, como descrito em Gênesis capítulo 35 versículo 28. Jacó, Isaque, Noé, Gideão, Isaías e rei Davi, todos os heróis da fé também morreram. No entanto, nos livros de 2 Reis capítulo 2 e Gênesis capítulo 5, vemos a fascinante história desses dois homens que nunca morreram. O primeiro homem que nunca morreu foi Enoque. Seu relato é encontrado no livro de Gênesis capítulo 5. Aos 65 anos, Enoque teve um filho chamado Matusalém. Depois disso, ele continuou a viver em comunhão com Deus por mais 300 anos, durante os quais teve outros filhos e filhas. Enoque viveu um total de 365 anos. Ele sempre manteve uma estreita relação com Deus, até que um dia ele desapareceu porque Deus o levou. Seu filho Matusalém foi o homem mais longevo da história, morrendo com 969 anos. A Bíblia menciona a história de duas pessoas com o nome de Enoque. Portanto, é crucial evitar confusão. O Enoque arrebatado que nunca morreu é o sétimo descendente de Adão contando a partir de Adão. Isso significa que ele era a sétima geração depois de Adão. De acordo com a genealogia apresentada em Gênesis capítulo 5, Adão foi o pai de Sete, Sete foi o pai de Enos, Enos foi o pai de Cainã, Cainã foi o pai de Maalalel, Maalalel foi o pai de Jared e Jared foi o pai de Enoque. Portanto, Enoque é o sétimo na linha de descendência a partir de Adão. O primeiro Enoque morreu e foi o terceiro depois de Adão. Ele é mencionado em Gênesis capítulo 4 entre os versículos 17 e 18 como filho de Caim e o pai de Irade. Ele foi o primeiro a ter uma cidade com seu nome construída por seu pai Caim. É importante notar que este Enoque é diferente do Enoque mencionado em Gênesis capítulo 5, que é o sétimo depois de Adão e descendente de Sete. Ao examinarmos as genealogias bíblicas, descobrimos que Enoque era o bisavô de Noé. De acordo com Judas 14, ele profetizou sobre o juízo vindouro do Senhor contra os ímpios, dizendo: Eis que o Senhor veio com milhares de seus santos. Enoque era um homem que andava com Deus em meio à decadência moral de sua época e alertava sobre o juízo iminente. Enoque foi o primeiro caso registrado de alguém sendo levado por Deus. É possível que sua comunhão com Deus fosse tão profunda que a presença divina simplesmente o envolveu e o arrebatou. Elias, o segundo homem que nunca morreu e teve sua ascensão ao céu. Elias exerceu um poderoso ministério, com suas principais profecias ocorrendo em um período em que Israel se corrompeu pela idolatria. Jezabel, esposa do rei Acabe, é retratada no livro dos Reis como uma mulher promíscua e fraca, permitindo-se ser dominada por ela, uma mulher de personalidade forte. Elias foi um dos maiores profetas de Israel e era natural da cidade de Tisbe, uma região localizada no território de Gileade, no reino do norte de Israel. Foi chamado para cumprir sua missão no século IX a.C. Elias foi um profeta do Antigo Testamento que lutou pela fé em Deus, confrontando os adoradores de Baal e trazendo fogo do céu para queimar um altar,
conforme descrito em 1 Reis capítulo 18. Acabe, embora tenha assumido o trono com grandes expectativas, mostrou-se um líder negligente e iníquo. Ele permitiu a influência negativa de sua esposa Jezabel, levando o reino a um declínio moral e espiritual. Sua falta de compromisso com os princípios divinos resultou em injustiças, apostasia, idolatria e opressão do povo. Acabe desprezou os profetas e suas advertências, buscando apenas seus próprios interesses e luxos. Sua ganância e desrespeito pelas leis de Deus geraram consequências desastrosas, culminando em conflitos com nações vizinhas, e finalmente, sua própria derrota. Elias teve um papel fundamental como profeta de Israel. Ele era um homem comum que fazia coisas extraordinárias através do poder de Deus. Jezabel é descrita como uma sacerdotisa dominadora e religiosa, autodenominada porta-voz dos deuses, o que a categoriza como uma profetisa. Ao se casar com o rei de Israel, ela passou a governar de acordo com sua cultura e religião. Como uma figura mística, ela era considerada uma sacerdotisa e instrutora. Não há evidências de sua conduta como prostituta, pois sua imagem mística a impedia. No entanto, ela não poupou esforços para destruir a adoração ao Deus de Israel. Nesse contexto, Elias já havia enfrentado Jezabel como profeta do Senhor. Em um momento de sua vida, Elias ficou tão descontente com a desonra ao nome de Deus que pediu sua própria morte ao Senhor. No entanto, Elias nunca imaginaria o que estava por vir. O homem que orou a Deus pedindo sua própria morte foi arrebatado ao céu de forma espetacular e poderosa em sua forma física após atravessar o rio Jordão junto com Eliseu. O céu se abriu e uma carruagem de fogo com cavalos de fogo desceu em meio a um redemoinho flamejante. Elias entrou na carruagem e foi levado ao céu de maneira magnífica conforme registrado em 2 Reis capítulo 2 versículos 1 ao 12. Elias foi um dos homens que nunca morreu e desapareceu de forma misteriosa. Há um terceiro homem que a morte jamais poderia segurar ou confrontar. Ele desceu ao inferno e tomou as chaves da morte do Hades. Ele é soberano e tem todo o poder imaginável. Esse homem é Jesus de Nazaré. Diferente de Elias e Enoque, ele sofreu os efeitos físicos da morte por nossos pecados. Foi brutalmente morto na cruz e sepultado em um túmulo com uma grande pedra. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou dos mortos e vive eternamente. Ele venceu a morte para sempre. Todos aqueles que foram ressuscitados na Bíblia acabaram morrendo novamente, mas Jesus foi ressuscitado dos mortos e vive eternamente como dono da vida. Ele representa a vitória eterna sobre a morte. Atos dos Apóstolos nos dá uma visão incrível sobre esse assunto, dizendo que Deus o ressuscitou dentre os mortos, rompendo todos os laços da morte, pois era impossível que alguém tivesse domínio eterno sobre ela. Atos capítulo 2 versículo 24. A Bíblia relata a ascensão de Jesus ao céu, quando ele foi levado às alturas e envolto por nuvens e raios, enquanto seus discípulos observavam essa cena incrível. Atos capítulo 1, versículo 9. Jesus é o Filho de Deus encarnado, a segunda pessoa da Trindade Divina, o Messias ungido e Salvador. Quando esteve entre nós, realizou inúmeros milagres. Ele morreu para nos resgatar, foi traído e humilhado, mas venceu com grande glória. Em breve, ele retornará para julgar este mundo cruel e pecaminoso. Essa é a profecia que nos permite vencer a morte e estar com ele na eternidade. De acordo com a Bíblia, nós também não morreremos. Jesus veio para que tenhamos vida em abundância e, mesmo que desçamos à sepultura, a morte não tem mais poder sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. No dia do arrebatamento, ressuscitaremos com poder e glória e nos juntaremos ao Senhor nas nuvens. Há muitas evidências na Bíblia sobre essa profecia que em breve se cumprirá.
1 Tessalonicenses capítulo 4 versículo 15 ao 17 diz: Dizemos isto pela palavra do Senhor, nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Os sinais encontrados na palavra de Deus indicam que o processo já começou e que o retorno de Jesus à Terra está mais próximo do que imaginamos. Teremos a oportunidade de testemunhar esse momento glorioso. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e seu comentário abaixo e não se esqueça de se inscrever no canal. Que Deus te abençoe.